E aí, André, tudo bom? A gente está Olá. agora no nosso segundo dia, nossa segunda semana, né, de conversas sobre as eleições na internet. E eu acho que está sendo bem interessante porque a campanha começou agora no dia 27, no domingo. A gente teve algumas ações presenciais, mas a gente viu muito movimento pela internet, não foi, André? Muito movimento já, a gente acompanhou aí os primeiros dias de campanha, né? E o domingo, especialmente, foi um dia que mostrou que vai todo mundo entrar na internet finalmente. Os candidatos vão começar a postar. O número de posts já aumentou bastante, o número de interações parece que vai subir muito também. Então a gente começa a perceber agora também nos ambientes digitais que a campanha começou. Tá nas ruas também a campanha, a gente tinha falado que talvez por causa da pandemia em alguns lugares tivesse algum medo, as pessoas mesmo assim estão fazendo eventos de rua, só que assim, é um evento de rua menor, é um evento de rua com todo mundo com máscara, mas aí o post vai para o Facebook, para o Instagram e lá vai repercutir entre mais gente. Mas, André, eu queria ir um pouco longe daqui, antes da gente entrar na nossa eleição municipal. E a gente está acompanhando as eleições americanas, né? Obviamente, mesmo daqui, a gente tem condições de acompanhar tudo que está acontecendo lá pelo sistema que a gente utiliza, o sistema Bytes. Hoje tem um debate entre o Trump e o Biden, e tem o fato maior do dia é a questão da matéria do New York Times sobre o não pagamento de impostos pelo presidente Trump nos últimos anos, né? Um ano ele pagou US$ 750. Eu queria entender aqui, André, e a gente falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, como é que está a questão Trump e Biden dentro das redes sociais e o papel dos vices, né? Dos vices de cada um. Certo. Bem, acho que o maior perigo dessa história de que o Trump não pagou impostos não é nem querer pintá-lo como sonegador, né? Tipo, a gente tem que explicar isso. Não é que ele tenha sonegado impostos, é porque provavelmente o que aconteceu é que ele perdeu dinheiro nos últimos anos. Então isso impacta aquela imagem do Trump de bilionário que sabe gerir seus negócios e tal. O Biden ele deve explorar isso. E por que eu estou falando isso? Dá para perceber, né, nos últimos 30 dias que a gente está acompanhando, já um pouco mais até, mas nos últimos 30 dias, que o Biden cresce muito quando ele ataca diretamente o Trump. Então, é uma Mas eleição. crescer, você fala o quê? Em seguidores, interações, em movimentar toda a As, rede dele. as duas coisas, assim, em geral é muito difícil o Biden passar o Trump. O Trump tem uma base de seguidores que é completamente fora de série, né? Tem mais de 100 milhões de seguidores, ele é uma das maiores personalidades das redes sociais no mundo. Eu até brincava quando tinha aquela candidatura do Kanye West, as pessoas ainda acreditavam que talvez o Kanye West pudesse ser, ser candidato, que a única pessoa que ameaçava o Trump, na verdade, era a Kim Kardashian, que é também uma grande potência no Instagram, a mulher do Kanye West. Mas, assim, o Trump é difícil passar. O Biden só passou o Trump nos últimos 30 dias, no dia logo depois da morte da juíza da Ruth Bader Ginsburg, que é em que ele postou um vídeo do próprio Trump falando que se vocês votarem nele, se eu não ganhar essa eleição, vocês nunca mais vão me ver, vocês nunca mais vão se encontrar comigo, não vão me ouvir falando mais. E aí o Biden repostou isso comentando: eu sou o Joe Biden e aprovo essa mensagem. Esse tom de um pouco de zombaria, de crítica irônica e tal, é um tom que faz muito bem para o Biden, que os eleitores do Biden gostam, que repercute muito. Tem esse entendimento aí de que o Biden pode brincar com essas Porque, coisas. na realidade, pelo que a gente percebe, você na internet você não precisa ficar fazendo só fake news. Existem outros recursos, né, que você pode utilizar para chamar atenção, porque o mundo da internet, das redes sociais, é um mundo movido muito a paixões, eu preciso de algo que me empolgue, que me leve a fazer um segundo movimento. Talvez o Biden tenha descoberto isso, que na hora que ele começar a fazer zombaria do presidente Trump, mas uma zombaria dentro de uma estratégia política,
e usando a internet para isso, talvez ele comece vai ganhar mais adesão, né? E isso motiva o eleitor democrata, né? O eleitor democrata é um eleitor, entre os mais jovens, eles são mais fortes, um pessoal que está mais acostumado com a internet, isso pode voltar a motivá-los. Assim como o Bernie Sanders, por exemplo, quando ainda estava disputando contra o Biden, ele fazia e empolgava essa parcela do eleitorado. Às vezes você olhava para a internet e parecia que o Bernie Sanders ia ganhar, porque tinha essa empolgação. Se o Biden investir um pouco nisso, ele pode crescer nas redes sociais, e isso pode ajudá-lo na campanha também. E aí, uma outra coisa que eu ia destacar também é a entrada de centristas na campanha do Biden. Né? Já teve republicano declarando voto no Biden, um republicano moderado declarando voto no Biden. Ontem a gente viu um caso, anteontem, né, no fim de semana, a gente viu um caso muito excepcional do Dwayne Johnson, que é um ator fortão, conhecido como The Rock, né? Todo mundo conhece ele pelo Velozes e Furiosos e tal. Ele entrou, ele foi para as redes sociais para declarar apoio no Joe Biden, fez um vídeo com o Joe Biden e com a Kamala Harris, mostrando que, olha, eu sou um cara de centro, já votei nos dois partidos, mas agora eu acho que o Joe Biden é quem pode nos liderar. Isso também pode ser um movimento importante aí para o Biden. Mas algo que é muito bom ressaltar, que a internet ela é importantíssima na estratégia da campanha política, mas no final do dia o que ganha a eleição é voto, né? Então, na realidade, e o sistema político americano é um sistema muito complexo, né? Como disse o Maurício Moura, da Ideia Big Data, numa conversa aqui conosco há alguns meses, na verdade, tem uma eleição por estado, né? Não existe uma eleição nacional, é uma eleição por estado. Então, assim, acho que o Trump tem a vantagem de dominar melhor esse universo, e eu acho que o debate de hoje vai ser marcante, porque ele vai determinar o tom da campanha de Trump. Então, acho que o Trump vai para cima de maneira muito agressiva, eu acredito. O debate de hoje eu acho que vai ser o primeiro resultado na internet que a gente vai conseguir ver mesmo, né? A gente vai conseguir finalmente ver o quanto esse debate impacta esse voto. E aí, uma coisa que eu ia falar a eleição dos Estados Unidos acaba sendo definida em poucos estados, né? Em 10 estados, 10, 11 estados, justamente por causa disso, de ser voto por estado e já ser muito polarizado. Então, assim, esse movimento de centro talvez seja importante por causa disso, entendeu? Porque nesses estados são as pessoas que votam para um lado e para o outro que podem acabar definindo a eleição. Então, é algo para a gente ficar de olho. Porque se for olhar só as redes sociais, ainda é o Trump que domina. O Biden está só tentando pegar um espacinho ali, pegar um vácuo. Voltando aqui para o Brasil, André, eu queria comentar contigo o presente que o presidente Bolsonaro deu ontem para o Guilherme Boulos, do pessoal aqui, né? Porque na hora que ele ataca o Guilherme Boulos e diz que vai colocar a PF para investigar um ataque do Boulos contra o presidente, ele traz para São Paulo uma polarização que o prefeito Covas não precisava nesse momento, né? Então ele polariza o São Paulo no seguinte: ó, meu grande adversário na eleição vai ser o Boulos, e talvez isso mexa com a estrutura do movimento do eleitorado. A gente já vê isso na internet, já vê isso na repercussão que tem isso, né, dentro dos movimentos do Boulos. O que é importante dizer que a Bytes não fica só olhando crescimento de seguidor, porque isso é só uma métrica que a gente usa. A gente vê interações por post, a capacidade dele agitar a rede dele, a gente vê o que acontece no Google, na mídia. Então, esse conjunto de informação nos permite dizer que o Boulos ganhou um presente ontem aqui em São Paulo, e com a chance de polarizar e até mesmo atropelar essa eleição. Mas você estava me falando ontem na nossa reunião semanal que parece que o pessoal está bem espalhado pelo Brasil, né? É interessante, tem essa expectativa aí de quando o pessoal finalmente vai ganhar uma prefeitura, né? Quer dizer, o pessoal já ganhou a prefeitura de Macapá, que é uma das menores capitais do Brasil, faz tempo, e para ganhar a prefeitura de Macapá, basicamente o pessoal ganhou e saiu, né? Porque depois o prefeito acabou saindo do pessoal porque não conseguia governar com as amarras do partido. E agora a gente tem a expectativa do pessoal, de como o pessoal vai reagir nessa eleição. O pessoal veio crescendo nas últimas eleições para deputado, tem 10 deputados hoje e tal, e agora a gente tem essa expectativa. E aí a gente vê candidatos competitivos, e aí o ponto é,
eles não são tão competitivos, tipo, eles não são favoritos, mas eles podem ser os candidatos que chegam ao segundo turno ou os candidatos que ficam em segundo lugar, perdendo no primeiro turno, em algumas capitais. A gente tinha falado do caso do Rio já, que perdeu essa possibilidade com a saída do Marcelo Freixo. Hoje a Renata Souza não conseguiu empolgar ainda e não conseguiu se apresentar como a candidata da esquerda. Por enquanto está entre a Benedita e a Marta Rocha. Tem também Porto Alegre, em que isso tem uma candidata forte do pessoal, que é a Fernanda Melchiona, que é deputada federal. Só que provavelmente isso não vai acontecer por causa do tamanho da Manuela. A Manuela está muito grande, então ela vai atrair o voto da esquerda. Só que aí a gente tem o pessoal aqui em São Paulo, com o Boulos crescendo e se apresentando como candidato da esquerda. A gente tem em Belo Horizonte, em que a Áurea Carolina, que é a candidata pessoal, também deputada federal, ela é disparada quem mais incomoda o Alexandre Calil. O Calil deve ganhar em primeiro turno, ele é favorito e tal, mas a Áurea, ela movimenta muito as redes, ela consegue muita expressão mesmo, ela consegue muita repercussão toda vez que ela fala e critica o prefeito, ou critica o Bolsonaro também, é um dos temas dela, é criticar o Bolsonaro. E aí ela cresce. Então a Áurea Carolina é alguém que, mesmo perdendo, deve sair muito maior do que entrou nessa eleição, e aí a gente vê a força do PSOL. E o PSOL tem grandes chances de ganhar, sim, a primeira capital para governar mesmo, que é Belém do Pará. Em Belém, o candidato que é o candidato mais forte, que está melhor nas pesquisas, que mais movimenta as redes, é justamente o Edmilson Rodrigues, também é deputado federal, já foi prefeito de Belém pelo PT tempos atrás, ele era petista e foi prefeito de Belém pelo PT. O Edmilson, ele chega como favorito, e aí ele inclusive contou um pouco com o cenário. Alguns candidatos desistiram de concorrer contra ele ou não conseguiram legenda no partido, o que facilita a vida dele. O Éder Mauro, que era um cara que podia incomodar, bolsonarista, bancada da bala, tal, ele podia incomodar e não é candidato. E aí o Edmilson Rodrigues está com a faca e o queijo na mão para poder vencer a prefeitura de Belém e ser o primeiro prefeito de uma cidade grande. Mas aí a gente está falando, Belém é uma cidade muito maior do que Macapá, e que a gente poderia ver como o pessoal se comporta no governo. Mas, André, pelo que a gente acompanha das declarações desses candidatos nas redes sociais, que a mídia publica sobre eles estão passando por um processo, o pessoal está passando por um processo de petização, do tipo, ele está ficando mais moderado na abordagem, nas críticas, porque o pessoal, quando o PT ainda era o PT, no ponto de vista de representatividade política, o PT colocava o pessoal mais no campo, mais de esquerda para frente. Nessa incapacidade do PT de organizar todo esse movimento, você acha que o pessoal está ficando mais brando no discurso? Eu acho que é natural ficar mais brando toda vez que você chega na possibilidade de ganhar prefeituras importantes, né? Então, assim, fica mais brando. O mais brando, pessoal, ainda está muito longe do que a gente viu do PT em 2002. Assim, não é o Lulinha Paz e Amor. O Boulos Paz e Amor ainda é uma pessoa que vai defender o socialismo. O Lula já não tinha ali, ele já não se dizia socialista desde os anos 80. Em 2002, então, não tinha sombra de socialismo no Lula mais. O Boulos ainda não vai ser isso, não vai ser o Lulinha Paz e Amor de 2002, mas a gente já vê uma moderação, sim. Ele tentando falar de temas que são temas que ele, até na eleição de 2018, ele não conhecia tanto, tentando falar um pouco mais de orçamento, de economia, e, por exemplo, fazendo um elogio que faz todo sentido agora, que no jingle dele ele fala, né, o Boulos chegou e a Erundina voltou, falando que a Erundina foi a melhor prefeita de São Paulo. A Erundina foi prefeita de São Paulo pelo PT, e depois foi inclusive expulsa do PT, e isso lá no início dos anos 90, e aí ela é vice do Boulos agora. Então, esse elogio para a Erundina já tenta mostrar também que a prefeitura de uma eventual prefeitura do Boulos não vai ser uma prefeitura socialista, uma prefeitura que vai desapropriar casas. Ele tenta mostrar que vai ser uma prefeitura como foi a da Erundina, que pensa nos mais pobres, que olha para a periferia, e essa é a ideia,
mas ainda uma coisa que não assusta. Então, ele tá fazendo esse aceno. Nada tão real quanto a perspectiva de poder, né? Deixa eu ir aqui para o Nordeste, né, nesse nosso giro que a gente está fazendo nas capitais. Hoje a gente vai falar de Salvador e Recife. Lá em Recife eu queria falar da disputa que está acontecendo entre duas forças do mesmo campo, né, que é a Marília Reis e o João Campos, né, ela pelo PT e ele pelo PSB. Nosso algoritmo lá, que a gente mede a capacidade desses agentes políticos na internet movimentarem suas redes. Nos últimos 7 dias, a Marília Reis conseguiu ficar com 42% de toda essa atividade, toda essa tração que a gente chama. O João Campos ficou com 27%, e o Mendonça Filho, né, que é o ex-ministro, ficou com 12%. Mas aí a gente tem uma situação interessante, que é a candidata do Podemos, né, a Patrícia Domingues, que é uma ex-delegada que foi afastada da Delegacia de Combate à Corrupção pelo governador. Ela está construindo a sua narrativa nesse espectro, né, dizendo que ela queria combater a corrupção em Pernambuco e o governo do estado não deixou. Mas o que eu vejo lá, André, assim, eu estava olhando aqui os números aqui da gente e vejo o seguinte: quando a gente olha o número de interações por post nos últimos 7 dias, né? Então, do total de posts que foram feitos, né? Total de quantas interações teve nesse total e a média, eu vejo aqui que a polarização continua entre o João Campos e a Marília Reis, né? O João Campos teve, em médias, 1.123 interações por post, e a Marília Reis, 1.122. E o Mendonça Filho teve 731 e a Patrícia Domingos teve 257. Então, ela precisa tentar encontrar rapidamente, né, porque a eleição está muito próxima, rapidamente uma forma de chamar atenção para ela pelas redes sociais, já que ela não tem espaço. Recife vive uma situação muito engraçada, que é uma polarização no campo da esquerda, né? Então, isso é muito interessante, né? Mas o Mendonça Filho, pelo que eu estou vendo aqui, nas últimas semanas, ele tem crescido bastante do ponto de vista de capacidade de mexer com a rede, e a Patrícia está ali. Mas vai ser uma eleição bem interessante para se acompanhar. Eu acho que vai ser bem dinâmica, assim. Eu acho que vamos chamar assim, um campo mais conservador de Recife, né, ainda não tem um candidato forte. Então está dividido entre o Mendonça Filho e a Patrícia Domingues, e a Patrícia Domingues talvez possa capturar todo esse sentimento bolsonarista, porque os supostos candidatos do presidente Bolsonaro lá em Recife estão muito ruins nas pesquisas, não aparecem nas pesquisas. Então, ela pode ser o diferencial disso. Agora, eu acho que ela é mais prejudicial o Mendonça Filho do que para os outros lá, porque, na verdade, eu não acredito que muita aderência entre os eleitores de João Campos e da Marília Reis com a Patrícia Domingues, né? O voto da Patrícia Domingues vai ser um voto mais de direita, né? Um voto contra a corrupção e tal. O voto de esquerda vai ficar dividido ali entre a Marília e o João Campos. E tudo indica hoje que o caminho normal, o caminho natural, é ter um segundo turno em família ali, na família Reis. Esse é o natural. Só que, assim, o negócio é como a oposição pode mudar isso? É justamente percebendo quem é o candidato que pode ir para o segundo turno. Que aí as pessoas vão sair de em vez de dividir o voto entre os candidatos, entre Mendoncinha e Patrícia Domingos, os outros candidatos bolsonaristas, elas concentram o voto em um só. E essa pessoa pode aí ultrapassar o João Campos, hoje seria o João Campos, que é o segundo, pode ultrapassar o João Campos para ir para o segundo turno. Essa seria a chance da oposição em Recife, eu acho. Acho que não tem outra chance. Que aconteceu em Recife o que aconteceu na eleição presidencial, onde perceberam que a Marina Silva não ia ter força. Ela desidratou completamente e foi para o mais provável, que era o Ciro. O Ciro. Agora o Ciro Haddad, né? Desidratou e foi para ele. Eu acho que é um grande desafio lá, mas pelo que a gente olha aqui, nos nossos algoritmos aqui, parece que o Marília Reis e o João Campos estão lá. E as campanhas são muito profissionais também, né? Então, assim, a campanha do João Campos, você olha, ele é muito novo, não tem tanta experiência e tal. Aí você olha para a campanha dele e você vê que é claramente superior à campanha, inclusive, da Marília Reis, né? Então, é algo que a gente pode contar.
O PSB em Pernambuco tem uma tradição, uma tecnologia de fazer campanha muito boa. Eles sabem fazer campanha. Mas, ó, só para a gente encerrar aqui, antes da gente passar para nossas conclusões aqui, me fala lá em Salvador, como é que está a situação lá em Salvador? Em Salvador, a gente tem uma situação, a polarização em Salvador é entre um prefeito e um governador muito bem avaliados, né? Então, tem Rui Costa como governador, o ACM Neto com uma aprovação completamente fora de série na cidade, na capital. E aí, o ACM Neto, basicamente, a gente vai ter uma eleição de postes, né? Então, o indicado do ACM, né? No jingle do Bruno Reis, que é o candidato da ACM, que é o vice da ACM hoje, é do DEM, e é o candidato do ACM Neto, ele até fala assim, o Neto aprovou. Tipo, as pessoas estão colando mesmo a imagem, né? O Bruno Reis está colando a imagem do Neto. Ele quer ser eleito por causa da aprovação de Neto. E isso já surtiu efeito nas pesquisas. Assim, em geral, as pessoas que estão entrando agora, que são menos conhecidas, não foram testadas em outras eleições, ainda estão fracas e vão subir nas próximas semanas. O Bruno Reis já entrou como o candidato mais forte, porque o ACM Neto já apresentou ele para a população. Então, ele é o candidato a ser batido. E aí, enquanto isso, o PT está tentando bancar a Major Denise, que é major, né? Era ali chegou a fazer parte do governo de Rui Costa e tal, só que ela ainda não conseguiu ser apresentada do jeito que o Bruno Reis foi, e então ela ainda está mal nas pesquisas. E com isso surge um nome, que é o nome do deputado federal, Pastor Sargento Isidório, que é conhecido em Salvador como doido. E aí ele pegou essa alcunha de doido para poder colocar na campanha. Ele falou assim, o meu prefeito é o doido por Salvador, e começou a investir nessa imagem. Eu sou doido, mas eu vou fazer Salvador melhorar. O Sargento Isidório, em tese, não é o candidato do Rui, não é o candidato a ACM Neto, mas ele tem boas relações com o Rui Costa, e em algum momento, se a Major Denise não sair dos 3, 4% dos votos na pesquisa, o voto mais petista pode acabar indo para o pastor Sargento Isidório. Então, assim, o doido pode virar uma opção real para prefeito de Salvador. Só que, assim, ainda os dois, e ainda mais porque não tem essa definição de quem vai ser o candidato mesmo competitivo do Rui Costa, e para isso é o melhor cenário possível para o Bruno Reis, que é o vice-prefeito, que é o candidato da ACM Neto, porque para ele é só, assim, quanto mais perto estiver a eleição, melhor. Se a eleição fosse hoje, ele já ganhava em primeiro turno. Ou pelo menos ia ganhar com muita ia para o segundo turno com muita folga. Ele hoje é o candidato a ser batido. Talvez essa estratégia aí do candidato que se auto-intitula doido, ela pode, obviamente, guardada todas as suas proporções, ela se compara ao que a gente falou no início aqui da nossa conversa sobre o Biden nos Estados Unidos. Ele começa a fazer piléria na internet, e isso pode, em algum momento, se transforma em voto, né? Porque as pessoas vão começar a entender um pouco a mensagem. E Salvador permite isso também, né? Tipo, é uma cidade em que, sei lá, as pessoas estão acostumadas com campanha animada, com campanha engraçada, bem feita. Tipo, são algumas das melhores campanhas do país, de onde saem os melhores marqueteiros do país. E é interessante ver isso, assim. Então, eu acho que pode dar certo, e isso seria engraçado, sim. Mas, até por enquanto, a folga mesmo é para o Bruno Reis, é o candidato do governo, que o Neto aprovou, como ele diz no jingle. Perfeito, André. Vamos encerrar hoje por aqui, e eu acho que a gente poderia convidar as pessoas que na próxima semana a gente fazer uma avaliação de vereadores, né? Olhar aqui os vereadores de São Paulo, do Rio. Obviamente, o sistema da gente só captura os vereadores que estão buscando reeleição, mas isso pode ser bem interessante de alguns fenômenos lá. Eu queria só falar uma coisa rápida também, que assim, eu comecei a ouvir os jingles que estão saindo, e aí eu queria indicar alguns jingles para as pessoas prestarem atenção. Tem um jingle do Arthur Duval, em São Paulo, que foi basicamente uma abertura de Dragon Ball. Então, assim, ele vai falar para esse eleitorado dele, que é um eleitorado mais jovem e tal, que gosta de desenho japonês e coisa do tipo. O jingle do Eduardo Paes, no Rio, é um bom samba.
e que faz ter saudade do Rio de Janeiro, esse tipo de coisa. Tem um do Amazonino Mendes, que o Amazonino Mendes já foi prefeito 3 vezes, governador em 4 mandatos, e com 80 anos é candidato de novo. O Amazonino Mendes, lá em Manaus, tem um bom jingle. O jingle do Boulos é bom, é bem feito, mas assim, os melhores mesmo são os de Salvador. Então, Bruno Reis, que é o candidato de ACM Neto, e Pastor Sargento Isidório, tem jingles imperdíveis, engraçados, divertidos, bem feitos e que colam. Eu acho que é uma coisa que pode começar a animar a nossa campanha agora. Perfeito, a gente precisa disso, André. Valeu, André. Então, eu agradeço a quem nos acompanhou aqui. Até na próxima semana a gente retorna nesse mesmo horário para falar sobre agora vereadores em 2020. Até mais, obrigado.